Muito bem, eu creio que nós já estamos já com a nossa imagem na transmissão para mais essa oportunidade nesta abençoada noite, neste domingo 21 de junho do ano de 2020, mês de junho, já indo, estamos indo para o final desse mês praticamente, logo estaremos iniciando um novo mês. Boa noite para você, já em sintonia conosco neste momento, participando conosco. Queremos hoje à noite, nesse tempo nosso de contato, de transmissão, levar-lhe mais uma vez a apresentação da bendita palavra do Senhor Deus. Enquanto você vai achando a nossa transmissão, sintonizando aí, eu vou convidá-lo, nós vamos já a leitura da palavra no Salmo 19. Salmo 19, vamos ver os versos de 1 a 14 desse salmo. Eu estou ministrando um estudo no Salmo 19. Nós estamos juntos nos entregando ao aprendizado da palavra de Deus neste salmo, como uma marca, vai ficar para nós da época, desse tempo que nós estamos vivendo, de epidemia, dessa situação tão inesperada e que tem nos feito vivermos de uma maneira diferente. E ficamos impossibilitados, impedidos das nossas reuniões presenciais com o povo de Deus. E estamos, então, chegando com a comunicação da palavra da forma que temos feito desde que a situação se agravou e o isolamento foi necessário. Então, sempre que eu deparar-me com o Salmo 19, vai ser um texto que vai trazer-me à memória esse tempo vivenciado por nós, que tem marcado de uma forma tremenda a nossa maneira de viver nesses dias de epidemia, de pandemia, uma situação constrangedora que, na verdade, nós estamos vivendo. Deus tem um plano, um propósito, um intento, nós não conhecemos ainda o desfecho dele em toda essa situação. Entendemos que nosso Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom em todo o tempo. Ok. Eu acabei esquecendo de ligar meu ar aqui. Peraí, segura um pouquinho, deixa eu ligar meu ar aqui, porque eu começo a falar, movimentar e eu começo a me aquecer, tá? Eu vou acionar o meu ar aqui. Um segundinho só, vai lá. Vai abrir lá o Salmo 19, enquanto eu aciono meu ar, você abre a Bíblia no Salmo 19. Ok. Vai ficar bem melhor. Agora vai bem, né? O ventinho já está chegando aqui onde eu estou. Tem um desafio para você, tá? Nós estamos com o desafio da memorização do Salmo 19. Só 14 versículos durante esse tempo nosso de apresentação da palavra. Você vai memorizando, vai lendo, colocando na memória os 14 versos do Salmo 19. No nosso estudo, nós estamos dividindo o estudo em 3 partes. O tema do Salmo 19, a excelência da criação e da palavra de Deus. Temos já por 2 mensagens falando a respeito da criação, anuncia a glória de Deus. E hoje vamos continuar nesse assunto, pregando nesse texto a continuidade, já indo hoje para a 3ª mensagem. Vamos lá então. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras,
e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Repôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos nesse momento a uma palavra de oração. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, pela providência, direção e obra do Senhor, nos concedendo neste tempo, embora separados, embora não tendo a oportunidade de congregarmos de maneira presencial, ainda assim podemos recepcionar os nossos corações o ensino, a palavra do Senhor. Ó Deus, nos dê a direção e obra do Santo Espírito hoje à noite, levando-nos à compreensão e entendimento de que necessitamos através da pregação da palavra. Fala conosco, Senhor. Usa-me como instrumento para a tua honra e tua glória. Eu oro nesse momento no nome de Jesus, com gratidão. Amém. Pode se assentar, você já está sentado, né? Já está aí bem aconchegado no seu lar, bem acomodado, né? Eu não duvido que alguns já estão na cama, né? Deitados, bem confortáveis para ouvir a palavra. Mas eu creio que a maioria tem aquela condição de levar do celular para a tela da TV e a imagem então fica bem melhor de ser assistida, de ser acompanhada. Eu estou com o ensino da palavra no Salmo 19, a temática do Salmo 19 é a excelência da criação e da palavra de Deus. E nós estamos tratando a respeito da criação, anunciando a glória de Deus. Num certo tempo, não dá para ter precisão de data, Deus, na inspiração divina, entregou este magnífico, expressivo, aprazível, e você pode colocar a qualidade adicionando a isso que você quiser, neste salmo que Deus levou Davi a escrever, e ao escrever este salmo, Davi o entregou ao mestre de canto para o uso no santuário dos adoradores reunidos. Davi, quando escreve este salmo, nós entendemos de uma maneira poética que ele entregou-se ao estudo dos dois grandes livros de Deus. Um é o livro sem palavras e o outro é o livro
das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus escrita, escriturada, a Bíblia. E ele, então, tem o livro da natureza, que eu chamo livro sem palavras, e o livro das Escrituras, a palavra de Deus, 2 volumes de um único autor. Deus é tanto o autor da natureza, do livro sem palavras, quanto também é o autor do livro com palavras, as Escrituras. E estudando o Salmo 19, eu mencionei para você que o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós encontramos, estudando este livro da natureza, ele tem 3 páginas. Interessante isso, eu quero que você grave. O livro da natureza, o livro sem palavras, ele tem 3 páginas. O céu, a terra e o mar. 3 páginas apenas neste livro da natureza. E essa expressão, céu, a terra e o mar, você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 21. Das 3 páginas do livro da natureza, a mais importante, a mais gloriosa, é o céu. E nessa primeira página, o céu, nós encontramos 3 elementos que são elementos essenciais para a compreensão do texto em sequência, que trata-se do sol, a lua e as estrelas. Por alguns instantes, se você tirar a primeira página, o céu, e dessa primeira página, o sol, a lua e as estrelas, imagine só como você iria contemplar a beleza das outras 2 páginas, a terra e o mar. Seria algo sem sentido. Não daria um sentido exato. Então, essa primeira página, o céu, uma apresentação de forma gloriosa, através da qual nós podemos perceber a beleza das outras 2 páginas desse livro da natureza, que tem apenas 3 páginas. Nós aprendemos sobre isso, entendemos sobre isso, entendemos que as obras de Deus proclamam, manifestam, declaram a sua existência. A natureza está proclamando a existência, o poder, a sabedoria, a bondade do nosso Deus. Há uma comunicação jorrando das alturas, eu disse semana passada, com singular beleza e esplêndida exuberância. E essa comunicação, no verso 1, é uma clara comunicação da glória de Deus. Essa comunicação, ela é uma revelação clara da glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No verso 2 do Salmo 19, um dia discursa outro dia e uma noite mostra conhecimento ou revela conhecimento a outra noite. Nós temos uma descrição, nós temos uma comunicação constante, é uma revelação constante da glória de Deus. Todos os dias, Deus fala conosco. Não é apenas o Deus que colocou o nome nas estrelas, do Deus que é apresentado com toda a opulência do universo, com todo o glamour, com toda a forma magnífica, mas é um Deus que fala conosco todos os dias. Um Deus que tem colocado as suas impressões digitais na sua criação. Nós olhamos para aquilo que Deus criou e percebemos as impressões digitais do Senhor Deus na criação.
no verso 3, essa comunicação que jorra das alturas é uma revelação da glória de Deus que não é por linguagem. Não há uma linguagem. É uma comunicação sem linguagem. Como nós temos falado, eu na semana passada fiquei nesse verso, a comunicação da natureza não é pronunciada, não é através de palavras, mas sim de sinais que alcançam não o nosso ouvido, mas a nossa visão e o nosso coração. E hoje à noite, em sequência a isto, o verso 4, ligando o verso 3, quando o verso 3 diz não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, o verso 4 diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O interessante, meu amado, que o verso 4 leva-nos a entender que a comunicação que jorra das alturas, com singular beleza, de forma esplêndida, com uma esplêndida exuberância, no verso 4, é uma comunicação que leva-nos a uma revelação universal da glória de Deus. Embora os corpos celestes se movimentem, há um silêncio solene no movimento desses corpos celestes. Aos ouvidos da razão, eles transmitem ensinamentos preciosos. Não sei, de repente você começa a observar a natureza, a olhar mais para tudo à sua volta. Eles, os corpos celestes, não emitem palavras literais, mas a sua instrução é clara, o suficiente para ser descritas ou descrita. A frase do verso 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Essa frase do verso 4 é empregada de maneira a indicar uma linguagem de sinais. E que os céus falam através de seus atos e operações impressionantes. Uma linguagem para mexer com a nossa visão. Interessante que as palavras da natureza são como de um surdo mudo. Você precisa observar, você precisa exercitar o sentido da visão, da observação. Através do seu curso, os astros revelam a dimensão do seu domínio. É interessante que essa dimensão do seu domínio, na revelação dos astros, juntamente com o seu testemunho, ultrapassa as extremidades da terra em que habitamos. Por isso que o verso diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ou seja, clareando um pouquinho para você, nenhuma pessoa que vive, ou seja, nenhuma pessoa abaixo da abóbada celeste, vou traduzir para você o que é a abóbada celeste, é o firmamento. Nenhuma pessoa abaixo da abóbada celeste, do firmamento, vive além dos limites do território atendido por esses pregadores no palácio de Deus.
clareando um pouquinho mais para você nesse momento. Nenhum homem pode ficar fora do alcance dessa revelação. Essa revelação é uma revelação universal. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ela é uma revelação universal, ultrapassa todas as barreiras. Não há obstáculos, não existe barreiras, empecilhos para esta revelação, para essa comunicação. Ela ultrapassa todas as barreiras. Ela invade todos os recantos do universo. Não tem um lugar sequer que essa revelação não possa atingir. Ela penetra, meu amado, todas as nações, povos, etnias, desde os grandes centros urbanos até aqueles que vivem embrenhados nas mais espessas selvas. Todos, sem exceção, sem distinção, são alcançados pela comunicação da revelação divina. Há uma revelação natural, feita através deste livro sem palavras, o livro da natureza. O verso diz, o verso 4, aí pôs uma tenda para o sol. No meio do céu, o sol se acampa e marcha como um monarca poderoso em seu caminho glorioso. Aí pôs uma tenda para o sol, bem no centro do céu. O sol acampa e marcha como um monarca poderoso em seu caminho glorioso. Essa é a sua missão. Esse é o seu desempenho perante o Criador. Aí pôs uma tenda para o sol. Sem residência fixa, o sol é comparado a um viajante que arma e desarma a sua tenda, que em breve será recolhida como um pergaminho. Tal qual um pavilhão real no centro da tropa, o Rei Sol se mostra entre seus súditos estelares. Aí pôs uma tenda para o sol. É uma comunicação universal. Alcança todo o planeta, todos os lugares, todas as pessoas. Ninguém escapa, ninguém fica fora. Indo um pouquinho mais adiante, então no verso 1, essa comunicação é a revelação clara da glória de Deus. No verso 2, no segundo verso, essa comunicação é a revelação constante da glória de Deus. No terceiro verso, essa comunicação é a revelação sem linguagem da glória de Deus. Verso 4, essa comunicação é a comunicação universal da glória de Deus. E chegamos ao verso 5 e ao verso 6. Talvez eu não conclua com o verso 6 hoje à noite, eu não quero ser tão extenso para você, eu não quero cansar você. Mas no verso 5 e 6, essa comunicação é uma revelação majestosa da glória de Deus. O verso 5 diz: o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Eu vou tentar mais para o verso 5 hoje à noite. É possível que na semana que vem, no complemento, né, aí nós teremos o verso 6 e teríamos aí então
essa primeira parte do capítulo 19, toda essa primeira parte, a criação anunciando a glória de Deus, com todos esses itens. Uma comunicação, uma revelação majestosa da glória de Deus. Meu amado, o verso 5 diz: o qual como noivo que sai dos seus aposentos. Vamos pensar num noivo. Um noivo suntuosamente vestido. Um noivo no conceito mais chique. Aquele noivo top, aquele noivo suntuoso, com face irradiando uma alegria que contagia a todos. Não é qualquer noivo não, meu amado. É um noivo extremamente elegante, extremamente suntuoso, com toda a suntuosidade. Aí você vai imaginando um noivo assim. Assim, porém com ainda mais destaque do que esse noivo, nós temos então o sol nascente. O qual como noivo, um noivo mais bem trajado, aparamentado, indo muito mais do que esse noivo em suntuosidade, em destaque, nós temos então o sol nascente. Se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Olha que o texto diz que ele se alegra como herói, como um campeão que se alegra ao lançar-se numa corrida. Veja bem, eu disse um campeão. Não é qualquer atleta, é aquele que é campeão. Já viu quando você vai assistir, acompanhar uma corrida, e então tem alguns que já venceram, já triunfaram, como que o foco projeta-se sobre estes? É o campeão. Então, como um campeão que lança, que se alegra ao lançar-se numa corrida, assim apressa-se o sol. E ele tem uma regularidade inigualável e uma rapidez incansável em sua órbita. Ele, porém, o faz como que brincando. Não há sinais de esforço, exaustão ou desânimo. Nenhuma outra criatura transmite tamanha alegria à terra como seu noivo, o sol. E nenhuma outra, nem o cavalo, nem a águia, pode ser comparado à ligeireza desse campeão celeste. Quando você inicia, quando amanhece, principalmente nos dias dos meses de maio, junho, principalmente junho, julho, onde, devido à formação de uma massa de ar seco, então não há tanta formação de nuvens e o sol, o céu azul, né? Aquele firmamento sem nuvens, e de repente, ao surgir, ao romper da alva, o sol surgindo. Esse dia eu tirei uma foto, coloquei lá no meu Facebook, bem aqui no meu bairro, o despertar, a chegada de manhã do sol. Meu amado, toda essa glória do sol, toda a sua glória, porém, é a glória de Deus. A glória é a glória de Deus. Até o sol brilha sob a luz emprestada do grande Pai das luzes. Ó sol do grande mundo, brilhe coração, vê que ele é maior, dá-lhe louvor, tanto ao subir e no alto da exaltação, como ao se pôr. Que
majestade. Que forma majestosa dessa revelação de Deus. Deus não apenas se revelou, mas ele o faz, ou fez, com exuberância. Uma comunicação bela e pomposa. Nós olhamos para esse fato do nosso Deus, a natureza, tudo quanto Deus criou, e a gente tem algumas perguntas, algumas considerações. Quem pode criar bilhões de mundos estelares? Quem pode criar o romantismo do entardecer, o mistério da noite estrelada, ou o encanto do romper da alva? Quem pode desvendar os mistérios de uma obra tão fantástica? É impossível não perceber as digitais do Criador nas formas, nos contornos multiformes das nuvens, vários formatos, várias formas. É impossível não perceber a criatividade do Criador na beleza dos campos floridos, das campinas, dos arvoredos, dos montes, dos penhascos, dos prados. Tudo que você pode meditar, observar. É impossível não perceber a criatividade do Criador, dos pássaros que gorjeiam alegremente no entardecer. É impossível não perceber algo que leva-nos ao Senhor Deus, ao Criador. É impossível não ficar extasiado diante do mistério dos mares repletos de cardumes de peixes. E sem dizer daquelas ondas gigantes que se desfazem num abraço fraterno à terra, beijando as areias brancas da praia. Ondas imensas que abraçam a terra, que beijam as areias brancas da praia. É impossível não ficar extasiado. É impossível não ser impactado com isto. É impossível não ver a voz de Deus na brisa refrescante que suaviza os campos, na chuva que cai, fertilizando a semente no ventre da terra. É impossível não ver a face de Deus no canto do sabiá, no rosto do próximo, no sorriso de uma criança. Davi olha para o sol e o vê como um noivo garboso que sai dos seus aposentos e percorre a passarela do céu de uma extremidade à outra. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento, um elo forte da criação. Eu quero passar um pouquinho para a questão da graça do Senhor Deus. A natureza chama-nos a atenção, esse rei monarca, o sol. E da graça das Escrituras da Palavra de Deus, eu quero ler com você agora uma reflexão que nós vamos colocar como ida para a conclusão hoje à noite. Eu quero fazer uma reflexão com você sobre este Deus da criação
com o Deus da obra salvadora, com aquele que se destaca muito mais do que o sol, e ele é declarado a nossa luz. Ele é a luz do mundo. Ao mundo físico, ao mundo material, e há uma luz para esse mundo físico proporcionada pela natureza. E no tocante ao agir de Deus, que vai muito além disso, na necessidade do ser humano, como eu disse semana passada, o ser humano tem uma necessidade eclipse, ela é uma necessidade espiritual, física e também a emocional. Então, espiritual, emocional e física. Eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo mencionou no livro de Atos. Ele nem estava com a intenção de pregar em Atenas. Ele estava em viagem e quando chegou em Atenas, ele estava esperando 2 companheiros de viagem que deveriam encontrar com ele em Atenas, lá na Grécia, que era Silas e Timóteo. Esperando os companheiros de viagem, o apóstolo Paulo tinha ido para a região da Macedônia, já tinha passado por Filipos, Troade, mas estando em Atenas, o coração do apóstolo Paulo foi impactado vendo uma cidade tão entregue à idolatria, que ele não se conteve senão pregar-lhes sobre Jesus. Da sinagoga para as praças, até que ele foi levado para um centro de conhecimento, de assuntos importantes entre os atenienses, aquele lugar chamado Areópago. E lá no Areópago, porque na verdade, quando Paulo está lá em Atenas, ele começou a observar vários altares com vários deuses que por eles eram venerados. E havia um altar escrito, ou com a inscrição, ao Deus desconhecido. E Paulo disse assim, no verso 21 de Atos 17, pois todos os atenienses, verso 22, perdão. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele entra no contexto da situação vivenciada por eles. Ele faz a sua introdução da maneira mais atrativa possível, ganhando a atenção deles. E agora, então, ele diz o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quem é o Deus que Paulo está falando aqui? É o Deus que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No verso 25, Paulo diz, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Deus criou a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse o Senhor se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro,
ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. E agora entram os dois versos que eu quero posicionar, acentuar para você hoje à noite, nesse nosso tempo de reflexão, indo para a conclusão da palavra de Deus hoje à noite. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar. Percebe aqui? Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Lembra que na comunicação da natureza, ela, no verso 4, diz: por toda a terra se faz ouvir a sua voz e a sua palavra até os confins do mundo. Semelhante, não é? Com a pregação do evangelho, ide pregar o evangelho, essa mensagem deveria ser pregada deve ser pregada, né? Até aos confins da terra. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha a mensagem. Anuncia agora em todo lugar. Também a mensagem do evangelho é uma mensagem que deve ser universalizada, pregada em todos os lugares, até aos confins da terra. Por que que Deus, que não teve em conta os tempos da ignorância, está anunciando agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam? Por quê? Essa necessidade? Por que esse fato? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Meus amados, a missão da natureza se cumpre de uma maneira que chama-nos na sua revelação a atenção para o fato de vermos, de percebermos, de observarmos. Indo mais além do que a natureza, temos a obra salvadora do Senhor Deus, Jesus, o bendito e eterno Salvador, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. O único recurso para levar você a um verdadeiro relacionamento com Deus, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, no sentido de Criador, para levar eu e você a um verdadeiro relacionamento com Deus, na obra salvadora. Primeiro, Deus, ele é visto. A natureza traz essa compreensão de uma visão, de uma observação. Há um Criador. E nesse ato de há um Criador, fomos também criados por Deus. O texto diz aqui, verso 26, e de um só fez toda a geração dos homens. Deus criou toda a geração dos homens. E o criou com a condição de habitar sobre toda a face da terra. Esse é ato de Deus. Deus que é visto, observado como Criador, mas o texto é que leva-nos a entender que mesmo que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, e esse agora é hoje, do hoje de ontem, do hoje de anteontem, já faz muito tempo, do agora que o apóstolo Paulo colocou para aqueles homens naquele lugar, no Areópago, pregando. Anuncia agora a todos os homens, todas as pessoas, em todo lugar, onde houver um pecador,
onde houver alguém, embora seja criatura do Senhor Deus, mas ainda não conhece Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, há uma mensagem, há uma pregação do Evangelho, de boas novas de salvação em Cristo, para que pessoas venham arrepender-se e reconhecer Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Deus é o único que, no seu tribunal de justiça, ele, para aquele que crê e se arrepende, ele é o único que justifica o culpado. Ele é o único que justifica aquele que não merece justiça por causa da obra realizada pelo Salvador, o Senhor Jesus. Verso 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Verso 32, eu vou concluir. Olha o que aconteceu lá. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disto, te ouviremos outra vez. E assim, Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Não há como você ficar neutro. Tem que tomar uma decisão. A pergunta volta-se a mesma pergunta que eu fiz a semana passada. Se você desse o seu último suspiro hoje, na menor fração de tempo possível, você estaria entrando na eternidade. Você está preparado para a eternidade? Nós estamos vivendo um tempo agora, meu amado, que as pessoas... É estranho porque, em vez de haver um interesse pelas coisas celestiais, pelas coisas de Deus, as pessoas, muitas delas, estão fora da realidade dos acontecimentos. Parece que estão anestesiadas. Pessoas estão morrendo. Não é questão apenas de estarmos com o fato de uma epidemia. Aqui na nossa região, acidentes, uma garotinha de 10 anos, num acidente morreu. Uma mãe deixa sua filha órfã, porque morre num acidente com moto. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão partindo para a eternidade. E será que essas pessoas são pessoas que foram tocadas pela mensagem da palavra de Deus, pelo fato que Deus é um Deus que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É lindo quando Jesus menciona: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Há um caminho, há uma verdade e há uma vida. Está em Jesus. Jesus é o caminho e a vida. Deus é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. E de acordo com João, Evangelho de João, todas as coisas, falando do verbo, a palavra, Cristo estava com Deus na criação. Tudo foi criado por ele, para ele. Glória, pois, a ele. Deus fez o mundo e tudo o que nele há. Deus é Senhor do céu e da terra. E Deus, que é visto primeiro como Deus Criador, em Cristo, o seu bendito Filho, ele é o Deus Salvador. Deus que quer que todos os homens se salvem.
e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia é clara, tem um versículo da Bíblia que é chamado linguagem universal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E finalizando agora, você que já recebeu Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, Deus é poderoso. Aquele que em vós começou a boa obra, Filipenses capítulo 1, verso 6, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus no comando. Apenas uma questão de se entregar. Entrega, confia e deixa Deus cuidar de você. Isaías 26, 3, se eu não me engano, é esse o versículo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente confia em ti, está firme em ti. Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Que a nossa firmeza seja o Senhor, a nossa confiança seja o Senhor. Glórias e honras, pois, ao nosso Deus. A semana que vem eu vou mexer um pouco mais essa questão de Cristo no verso 6 do nosso texto do Salmo 19. Eu sempre falo que vou pregar 20 minutos. Eu falo, vai ser 20 minutos. E aí o tempo acaba estendendo, até porque tem sempre que fazer uma recapitulação para entrarmos no assunto em sequência. Eu vou orar nesse momento. Depois eu vejo, né, e mando, eu vou curtir o fato de você estar acompanhando. Alguns não mandam nem boa noite, nada, né, não fazem festa, nada, mas a gente sabe que a tal pessoa nos acompanhou. Agora eu vejo, né, depois não fica marcado, mas graças a Deus você teve a oportunidade, o privilégio de nos acompanhar. Eu estou preparando algo, tá, para a semana que vem, das nossas imagens. Eu coloquei algumas imagens que eu gostaria de usar aqui no meu Face, mas a semana que vem eu estou preparando algo para incrementar ainda mais aquilo de imagens que eu gosto de usar, e eu vou usar, pode ter certeza disso. E agora eu vou orar por você nesse momento. Deus bendito e eterno, os nossos telespectadores, acompanhando-nos nesta noite, neste estudo da palavra do Senhor, nessa parte da criação anunciando a glória do Senhor. Tu és o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Fomos criados pelo Senhor. O Senhor nos criou. Somos a obra-prima da criação do Senhor. Estamos no planeta Terra. Aqui o Senhor nos colocou. O Senhor criou o homem do pó da terra. Somos terráqueos. Ó Deus, oramos por todos quantos estão se entregando a esse nosso tempo de estudo do Salmo 19. Continua falando conosco, ó Deus, despertando nosso coração, nos ensinando sobre fatos da palavra do Senhor que vão nos levar a uma observação e compreensão e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, como ouvintes praticantes e não tão somente meros ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, observando atentamente. Ó Deus bendito, damos graças pelo agir do Senhor e nos entregamos, orando nessa noite, dentro do propósito e vontade do Senhor. Ainda continuamos orando, ó Deus, se alguém cujo coração Cristo não habita pela fé como único e todo suficiente Salvador, que tal pessoa receba o toque do Senhor. Porque a salvação é uma questão de ouvir do Evangelho, de ouvir que precisa de Cristo, arrepender dos seus pecados e receber, invocar o Senhor Jesus.
como seu único e todo suficiente Salvador. Oramos também pelas pessoas do povo do Senhor, que possam buscar o Senhor, que possam desejar dia a dia ter uma intimidade com Deus vivo e verdadeiro, com o Salvador, o Senhor Jesus. Eu oro nesse momento no nome de Cristo, com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, nos concedendo tal oportunidade, o Senhor.